Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, vocês todos aqui. Vamos agora, aguardar enquanto em 2, 1 e 0 entramos todos agora juntos, todas as plataformas aqui no ar, né? Então, nós estamos aqui, vamos só checar. Exatamente, agora sim. Então, vamos cumprimentar todo mundo novamente. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Namastê a cada um de vocês. Bem-vindos todos ao nosso canal sistêmico. Esse que é o seu canal para aprender, refletir e compartilhar temas sobre a constelação sistêmica. Esse é o nosso espaço de reflexão e de aprendizado sobre esse maravilhoso universo da constelação sistêmica. E aqui eu compartilho com você dicas, ensinamentos, insights, reflexões, curiosidades, sobre esse universo para que você possa também dominar a constelação como uma ferramenta terapêutica para melhorar a sua vida pessoal, a sua performance no seu trabalho, seja ele qual for, ou utilizar a constelação como uma nova profissão. Então, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vânia Parma, terapeuta sistêmica, e hoje eu vou te mostrar sobre como enfrentar a escassez ou o medo da escassez com a constelação sistêmica, a partir do ponto de vista sistêmico. Então, chega junto comigo agora, e se você acha que tem alguém que precisa, merece ou realmente está necessitando entender melhor essa temática, ou está passando por um momento desse, enfrentando escassez ou o medo dela, essa é aquele momento que você chama essa pessoa, pelo aviãozinho, pela flechinha. Então, você que está em todas as plataformas aí pode compartilhar isso. E se esse tema te interessa, você também pode já começar a deixar os seus comentários e pode fazer perguntas também, se você precisar e desejar respostas. Muito boa noite. Então, assim, do que é que nós estamos falando quando a gente fala sobre medo de escassez? É importante que a gente entenda qual que é o ponto de vista, o ponto de vista sistêmico a respeito dos problemas financeiros. Então, a gente entende a constelação, não é a constelação, mas o ponto de vista sistêmico, ele fala muito claramente que os nossos problemas financeiros, de onde a escassez está, mas não só problemas financeiros, mas tudo que vem com a falta, isso tudo vem de uma má relação com os nossos pais, Ela vem de uma má relação com os nossos pais. Então, assim, tem um desequilíbrio entre você e os seus pais, e que até agora pode não ter recebido a atenção necessária. E isso gera uma crença de escassez, e que vai contaminar a sua vida como um todo, especialmente a sua vida financeira. Então, assim, a constelação, ela mostra para a gente que muitos dos nossos problemas físicos e emocionais, eles têm a origem onde? Não é em você. O problema não começa com você, mas ele começa muito antes de você, em situações que elas existem ou que já existiram na sua família, e que muitas vezes a gente não tem sequer conhecimento disso, entende? E mesmo que você tenha sido influenciada, por isso que a gente chama de o campo familiar, ou a gente pode chamar também de a alma familiar, que é onde tudo isso fica registrado, mesmo que você seja influenciado por esse campo familiar, com o entendimento correto, a ação correta, o sentimento correto, é possível entender esta programação que está sendo repetida, a sua revelia. Só que quando você entende, você pode reescrever ela, entende? Então, é claro que tem respeito pela sua história, tem respeito pela sua origem, mas é importante que você entenda também que você tem a autonomia de escolher e construir o seu próprio caminho. E é isso que a constelação ela pode te ajudar. Compreender essa realidade, entendeu? E passar adiante coisas construtivas. Essa é a chave para acabar com seus problemas financeiros. Então, hoje nós vamos entender como desemaranhar esses laços de lealdade, essas crenças limitantes aí, que os seus ancestrais te deixaram de herança, e isso pode te ajudar a enfrentar
A escassez, certo? Então, compartilha aí se você também, né, acha que tem alguém que juntinho com você precisa ouvir isso para que a sua vida também desenrole. Então, assim, aqui hoje não vai ter receita de bolo, entendeu? Aqui não é assim, ó, como vamos ganhar dinheiro, mas é uma porta de entrada para uma nova forma de se relacionar com ele, né? Que é isso sim que muda, né? E isso para você, é importante que você entenda que isso é uma baita de uma oportunidade, entende? Porque, assim, é importante você saber que você não precisa viver. Para que você quer viver com esse fantasma, entendeu? Do medo da escassez. Para que você quer? Até quando você quer viver com esse medo? Porque esse é um fantasma que, né, que assombra a sua vida. Porque você, inclusive, não sabe o que está por trás desse medo. Né? O medo da escassez, ou aquele medo da falta, né? Aquela coisa, você olha o copo meio cheio, meio vazio. Né? Mas é isso, tem um medo ali. O medo, inclusive, de dar e compartilhar generosamente porque vai faltar. Mas você fala assim, gente, por que é isso? Por que eu sou assim? Por que isso não muda, né, na minha vida? Porque quanto mais você tentar segurar, mais vai faltar, né? Porque é dando que se recebe, inclusive. Mas, simplesmente, tem horas que você fala assim, eu não consigo. E aí a gente tem que olhar para trás um pouco. Começar a se perguntar assim, puxa, imagine, você, a sua ancestralidade, ela é um caminho bem longo, né? Então, assim, quantas pessoas morreram na miséria no seu passado familiar? Quantos, de repente, se suicidaram depois de uma perda? Quantos outros entraram em comportamentos compulsivos, vício, jogo, sexo, drogas e rock and roll, né? Muita gente pode ter ficado com raiva nessa trajetória toda por causa de mau uso de dinheiro, entendeu? Podem nossos queridos antepassados ter sido corruptos, falsários, estelionatários, traficantes, gente inescrupulosa. Eles podem ter sido os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós e por assim vai, entende? Quem sabe ali não tem também gente que foi explorada, assassinada, enganada por causa de dinheiro, por causa de posse, entende? E todas essas histórias, sejam elas quais forem, né, conhecidas ou não, elas deviam ficar lá no passado. O passado tem que ser resolvido no passado. Só que o que aconteceu? Muitas dessas coisas não foram bem digeridas por essas gerações anteriores, e aí elas continuam sendo um peso na vida de todo mundo que vem depois, né? De todos os descendentes. E é isso que a gente chama de emaranhamentos. Né? Esse peso que se repete causa o que a gente chama desses emaranhamentos. Sabe como é que isso funciona? Porque, assim, inconscientemente, a gente vai carregando culpa, medo, pânico, desvio de comportamento, instabilidade emocional, e que tudo isso vai te levando ao fracasso, ao vitimismo, à pena, né? Aquela coisa, ao descontrole. Entende? Por isso que eu viro e volta, falo assim, precisa dar um passinho para trás, voltar para a casinha 1. A casinha 1 é onde tudo começa, que é autoconhecimento. Né? E o grande trabalho de quem olha para si, de quem se investiga, né, é poder se apropriar, é poder tomar posse dos inúmeros dons que a gente herda também, aquilo que traz benefício para o mundo, para que a gente possa deixar essas identificações com os fracassos, com as mortes e com as perdas para o passado, e a gente possa se apropriar da nossa herança de potência, né? Porque a verdade é isso, a gente não herda só comportamentos viciados, a gente herda a força e a potência da nossa herança do nosso sistema familiar, a nossa herança familiar, que é o que faz com que a gente avance para frente. Então, a gente precisa aprender a conectar com esses dons que nós herdamos, e não com os fracassos. Os fracassos, eles estão aí para nos mostrar que, sim, a gente pode desenvolver autonomia, eu posso escolher e falar assim, essa história acaba em mim, essa história acaba aqui. Não preciso passar isso para os meus descendentes, né? E aí a pergunta é assim, beleza, como é que a gente faz isso? Como é que a gente enfrenta a escassez através do caminho da constelação? Então, a primeira coisa o caminho é olhar para os nossos pais, a nossa relação com os nossos pais. Porque pensa o seguinte, parece óbvio, né? Mas se foi através deles que você recebeu tudo
tudo que você é nessa vida, quer você goste, quer não, tudo que você é nessa vida você recebeu deles, toda essa herança desse sistema familiar você recebeu deles, entende? Então, logo, se tudo que eu recebi, que eu sou nessa vida, foi através deles, vai ser através deles também que eu vou poder desenvolver as minhas qualidades e mais que isso, que eu vou poder devolver para o passado, para quem quer que seja o seu legítimo proprietário e dono, todos os pesos desnecessários que eu venho carregando por aqui até hoje na minha vida. Entendeu? Eu vou repetir. Se é através dos seus pais que você recebeu tudo que você é nessa vida, é também através deles que você pode devolver aquilo que não te pertence e que você carrega indiscriminadamente, como um excesso, porque é pesado demais. Entende? E se a gente falar especificamente de dinheiro, quanto mais em paz você tiver com tudo que você recebeu, né, falando de dinheiro aqui, tudo que você recebeu financeiramente dos seus pais, mesmo que seja nada, né? Mais em paz você vai poder estar com o poder da prosperidade que você possui para manifestar. Entendeu? E aí você pode trabalhar todos aqueles impulsos inferiores que podem estar aí. Tá aí, estamos falando de inveja, culpa, medo, raiva, ciúme, sensação de fracasso, ambição desmesurada, competitividade enlouquecida, que todo mundo acha que pode ser legal, mas que é um desvio, entendeu? E um monte de outros padrões que podem estar aí, que a gente aprendeu, inclusive, né? Por conta da criação que você teve. E aí, quando você, através desse olhar, quando você reconhece esses padrões e você começa a processar isso, você deixa o excesso para eles, deixa para papai, deixa para mamãe. E que vão, né? Que entreguem lá para quem é de direito. Eu fico só com o que é meu, você fica aí com o que é seu. Entendeu? Então, assim, é aí que você começa a ter poder. É aí que você começa a ter poder para construir uma vida próspera. Esse poder começa em você. Começa em você. Porque às vezes a gente não vê que os nossos pais e os nossos antepassados, eles deixaram também para a gente uma coisa muito importante. Eles deixaram essa força, força para trabalhar, a inteligência para administrar a nossa vida, o amor para a gente oferecer para o mundo os frutos daquilo que eu faço, né? Eles deixaram tudo isso para a gente também. Então, assim, se você pensar que se eu puder também orientar através de um ato da minha consciência e da minha vontade, essa minha lealdade, eu puder amar também aqueles que venceram no passado, todos aqueles que foram ricos, poderosos, fortes, pioneiros, os investidores, os exploradores, não só me identificar com aqueles que foram, né, ou desviados ou fracassados, mas eu puder me conectar também com todos aqueles que venceram no passado da minha família, talvez eu consiga equilibrar melhor essa minha força de realização dentro de mim. Percebe? Então, assim, o que é importante, né? A gente poder também amar aqueles, honrar aqueles que venceram. Porque né, a gente sempre tende a olhar para aquilo que não dá certo, a olhar para aquilo que causa dor. Então, a gente vai buscar, assim, a origem. Então, assim, eu estou identificado, o que é verdade, tá? Vamos falar, é verdade. Você pode estar identificado com esses emaranhamentos. Mas, o que acontece aqui? A gente precisa aprender a reorientar esse olhar para também amar, né? E se conectar com aqueles que vencem. Percebe? Então, assim, se você pensar, a gente vive um momento no mundo, continua, né? De muita incerteza, sabe? Então, assim, às vezes vem crises, né? De vez em quando vem crise econômica, crises, né, sanitárias, crises naturais, crises sociais. Então, assim, a gente vive dentro de uma imprevisibilidade, né? Então, assim, lidar com essa imprevisibilidade, com medo, por exemplo, né? Medo de adoecer, medo do desemprego, medo, né? Antes era o medo do Covid, agora é medo de um monte de outras coisas. Tudo isso traz insegurança.
se você pensar. Então, assim, quanto mais imprevisibilidade, quanto mais insegurança tem no nosso exterior, mais importante é um olhar de acolhimento, né? Um olhar de acolhimento para esses sentimentos, né? E entre eles está esse medo da escassez. Então, é importante que, assim, a gente olhe para ele de frente, entende? E eu lembro de uma história de uma paciente, né, minha, que depois virou minha aluna, e que era assim, ela tinha, como todos nós, nessa idade, 17, 18 anos, escolhe uma profissão. E ela tinha feito uma escolha, né, da sua profissão orientada pela busca pela estabilidade. Era muito comum. Estabilidade e segurança. Às vezes é um dos motivos de escolha de profissão muito forte, né? E aí, ok, ela fez essa escolha, e aí, assim, 15 anos depois, ela não aguentava mais. E aí ela decidiu pedir demissão. E aí é lógico, aquilo, né? O que estava ali embaixo, que já estava escancarado ali, quando o motivador da escolha da profissão dela, que era uma busca por estabilidade e insegurança, quando ela pede demissão, o que sobe? O medo da escassez. Uau! Né? Porque ela estava abrindo mão de uma estabilidade, de uma segurança, para seguir caminho onde ela ia provavelmente ser a chefe dela, seria autônoma, né? Então, ela ia ser responsável pela riqueza que ela gerasse. Então, a insegurança dela tinha a ver com: será que eu vou dar conta? Será que eu sou suficiente? Será que eu vou conseguir manter o mesmo padrão de vida que eu tinha antes? Né? Porque, assim, a decisão era assim: será que eu vou fazer algo que eu gosto? Será que é algo que vai ter sentido para mim? Né? Então, assim, o que estava ali em jogo? Né? O aprendizado que era necessário, mas que até ela, né, passar por esse processo ela não sabia, é que ela precisava aprender a lidar com esses sentimentos, a lidar com esse medo da escassez, entende? E assim, e por que é importante a gente entender? Que se ela continuasse focada naquele medo, ela chegou, né, tipo, em pânico. Ela estava focada no medo da escassez. Então, quando ela chegou, tinha um mal-estar. Por mais que você busque agir para se prevenir, tem esse mal-estar, porque o medo da escassez, né, você busca por estabilidade, né, para que você se previna dele, você busca estabilidade e segurança. Então, quando você sai desse campo e você se entrega a algo novo, você está num terreno instável. Entende? E a maneira mais comum de alimentar esse medo da escassez era o quê? Era tentar controlar tudo. Então, ela começou a desenvolver relações, até, né, na sua relação pessoal de casal, relações controladoras. Entende? Então, quando ela chegou para mim, ela estava nesse lugar. Então, ela não conseguia ter um relacionamento estável, um relacionamento saudável, ela não conseguia avançar nos seus projetos pessoais, porque ela estava tentando lidar com esse medo da escassez do jeito errado, que era tentar controlar o exterior. E você quer assim, uma receita para fracasso? Tenta controlar o exterior. Entende? Tenta controlar fora. O único lugar onde você pode agir é na sua zona de controle, que é nas suas escolhas, nas suas ações. Entende? Então, assim, ela buscava controlar tudo. As pessoas, a família, com quem ela trabalhava. Né? Então, assim, quando você está num momento de insegurança e de incerteza, existe também, nessa tentativa de controle, escancarado um sentimento de impotência. Né? Porque as coisas que você não consegue controlar. Então, é importante que você possa, né? E foi o que, ao desenvolver um trabalho com ela, e o que a constelação mostrou, assim, ela pode e precisa escolher um outro caminho, né? Então, você tem, né, você está de um lado, né, qual é o outro caminho? Você tem de um lado aqui a tentativa de controle para se sentir mais segura, e de um outro lado, o que está na outra polaridade? A confiança. A confiança vem de você também saber lidar com esses sentimentos, com os seus sentimentos. E reconhecer dentro da sua estrutura familiar quais são, né, as origens desse sentimento de insegurança que vem. Né? Para você poder aprender a lidar com o medo da escassez. Quando você acolher esse medo, né, você abre espaço para desenvolver confiança. Então, a confiança, ela vem de início de você se conectar com aquilo que você sente. Entende? Então, assim, isso vem à tona, né? E a origem que está te impedindo essa conexão
vem à tona quando você, num campo, começa a revelar essas dinâmicas ocultas. Então, você precisa olhar para as suas raízes. Se você se sente inseguro, né, com medo de perder, ou medo de não ter o suficiente para se manter, você acaba obrigatoriamente tendo que olhar de volta para suas raízes. Ou seja, como é que está a sua relação com seus pais? Né? E seja seus pais já faleceram ou não, ou se eles estão vivos, você mora com eles ou não, não importa. Ainda assim existe uma relação que você tem com eles, entende? E essa relação está dentro de você, por meio das imagens que você tem deles, quando você olha o que você percebe deles, né? Quando você tem um sentimento, se você aceita eles como eles são ou não, se você tem gratidão, né? Quando você deixa a vida deles, os assuntos deles com eles e assume o seu, entende? Então, assim, é muito importante, porque quando você melhora e compreende essa relação, você começa a experimentar paz interior, bem-estar e confiança. Entende? Então, assim, esse é o mesmo princípio que se aplica ao medo da escassez, né? Porque é uma emoção. Então, você precisa também de aceitação. Né? E a gratidão, ela é o antídoto para isso, para começar. Então, você tem que olhar para o que está por trás, sabe? Esse olhar de aceitação, de gratidão, de acolhimento, do próprio medo, para poder olhar para a origem com confiança, entende? Então, assim, é muito, muito importante. A gente às vezes acha que é normal, sempre foi assim, que eu sou assim. Não, não é normal. Não é normal. Entende? Às vezes você acha, não tem como mudar aquela coisa, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, não vai. Não vai se você escolher fazer diferente. Se mesmo você acha assim, não tem como mudar. Eu nasci numa família onde todos são fracassados, onde por mais que eu tente, eu não consigo. Esse é o sentimento, né? É um pensamento de uma tendência, assim. E o que você pensa, você cria a sua realidade. Né? Então, o que eu estou te apresentando aqui é um olhar e uma nova relação com esse medo da escassez passa por criar uma nova relação com os seus próprios sentimentos, uma nova relação com o jeito que você olha para os seus pais. Entende? Então, assim, não adianta você querer arrumar uma fuga, né? Aquela coisa assim, eu vou fugir do medo da escassez focando no positivo, afirmações positivas, afirmações positivas. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Entende? Porque, lógico, olhar para o positivo, ele adianta se você tem um trabalho interno que sustente. Senão, você pode falar 24 horas por dia de frases positivas na frente do espelho, que você vai continuar pobre. Entende? Porque você não está focando no que é importante. Você não está olhando para aquilo que é realmente necessário. Então, quando eu estou falando, né, esse movimento de libertação, você tem que colocar a sua atenção nessa relação e olhar para trás para essas origens, certo? Tem que olhar para trás para essas origens. E aí é que você começa a viver paz interior. Entende? Só focar no positivo não é o que te resolve, porque na teoria é tudo muito fácil, né? E que se fosse fácil assim, ninguém tinha problema, não é verdade? Se fosse bastar falar meia dúzia de frases positivas por dia, acabava-se seus problemas, você nem estava aqui me assistindo, não tinha nem trabalho. Mas não é isso, não é só isso. O que não tem um lastro e não tem uma sustentação de uma mudança interna, de uma transformação interior, de um olhar consciente para o que nas suas relações familiares, na sua origem, o que é que está te sustentando, né? É importante você entender isso, né? Então, a gente, né, tem um monte de exercícios que a gente faz para, né, mudar essa crença, para você experimentar esse bem-estar. Mas, assim, você não pode esquecer que é seu direito divino de prosperar. Né? Eu vivo falando isso. Você fala, mas é que você não sabe minha situação, você não está entendendo. Vou repetir, é o seu direito divino de prosperar, entendeu? De desfrutar de toda a abundância que o mundo tem para te oferecer. Então, olha para o lado, entende? É evidente que os recursos, eles, né, existe muita riqueza que a gente pode receber. Em todos os níveis eu estou falando. Então, assim, a gente está desconectado da fonte da abundância e está conectado com a fonte da escassez. Então, a gente só olha e toma decisão baseada nesse medo da escassez. Entende? Agora, por que é que você deixou de acreditar que a abundância é parte de você, parte da sua existência?
A gente é parte da natureza, a natureza é próspera, a natureza é abundante. Por que haveria de ser diferente comigo? Né? A gente esqueceu e a gente olha e se conecta só com essa herança negativa. Entende? Então, é por isso que eu digo sempre para os meus alunos, para os meus pacientes, para os meus clientes: não adianta só olhar para o que é negativo, você precisa entender essa origem e fazer uma escolha. Fazer uma escolha de acabar com aquela história em você. Entende? E é isso, porque a constelação ela não faz milagre na sua vida, que inclusive nós vamos falar sobre isso. Às vezes a pessoa acha assim: fiz constelação, agora minha vida vai mudar. Não, não vai. Se você não sustentar aquela mobilização energética que sim acontece dentro do campo, com ações concretas e mudanças de comportamento, porque é isso que muda a vida. A informação e a consciência que você tem a partir do movimento sistêmico é o que sustenta novas escolhas para você. Entende? E a primeira coisa que é importante de você fazer, entendendo assim, tudo bem, a constelação ela é uma ferramenta poderosa para desbloquear qualquer área da sua vida, incluindo a sua vida financeira, entende? Mas você precisa se perguntar, especificamente falando de dinheiro, algumas coisas. Porque cada um de nós tem um monte de crenças em relação ao dinheiro. E essas crenças a gente aprendeu, elas não, né, você não criou elas, você aprendeu com a sua vida, com a sua história familiar, a gente aprendeu. Então, identificar é um processo que envolve explorar camadas cada vez mais profundas do entendimento, do nosso próprio entendimento da nossa mente, né? Especialmente o que vem da mente subconsciente. Então, pensa aí, o que você acha das pessoas que têm dinheiro? Entendeu? Às vezes você pode pensar assim, as pessoas que têm, que no fundo você deseja, né? Você tem medo de que falta, você gostaria de ter abundância e prosperidade, mas às vezes fala assim, pô, rico é corrupto, o cara, para ter dinheiro, o cara passou a perna em alguém, entende? Às vezes, aquela coisa assim, você tem muito dinheiro, mas não tem saúde, então você associa, né, a abundância financeira com problema de caráter também, sabe? Alguém para ser. Como é que você pode ser rico e uma pessoa boa? Como é que era? Mais fácil um camelo passar num buraco da agulha do que um rico entrar no céu. A gente deturpou esse ensinamento, entende? Então, assim, isso faz com que a gente tenha medo de ganhar dinheiro e a gente está entrando num lugar que não é bom. Então, assim, a gente precisa entender essas dinâmicas. Para começar a aproveitar imediatamente isso, a gente precisa entender, entendeu? Tem várias dinâmicas que podem estar aqui. Às vezes, eu já observei muitas dinâmicas. Uma delas é tipo assim: a mamãe não tem, eu não posso ter. Papai não teve, eles não tiveram uma boa vida financeira, eu também não posso ter. Né? E é isso, mamãe não tem, eu não posso ter. Papai não teve, também não posso ter. Entende? A gente encontrou, né, nessa minha aluna que eu estou falando para vocês, a gente encontrou muito isso. Né? Então, acabou vindo à tona, assim, eu sinto que eu não mereço isso. Né? Eu tenho esse sentimento de que não é para mim. Por quê? Porque mamãe não teve, papai não teve, eu não posso ter também. Entende? Então, assim, por que você não tem esse merecimento? Porque quando ela olhava para o pai e para a mãe dela, bem ali, sabe? Bem rasinho mesmo, eu vejo que eles não tiveram. Ela olhando para eles não tiveram, que eles não foram felizes, que eles não tinham uma casa grande, eles não recebiam um alto valor, né, de dinheiro. E aí fica trazendo isso para ela. Eles não têm, eu também não tenho. Entende? Então, imagina o seu sistema familiar inteiro como uma grande célula, entende? Tá tudo dentro dessa célula. Imagina como se fosse uma célula do seu corpo. Cada célula do seu corpo tem a informação do seu corpo inteiro. Então, imagina seu sistema familiar como uma célula. Essa célula tem a informação desse corpo inteiro, desse sistema inteiro. Entende? Então, todo mundo que pertence a essa célula, cada molécula, né, que pertence a essa célula, faz parte dessa consciência, que é o que a gente chama, né, ou uma consciência coletiva, uma consciência maior, ou o que a gente chama de a alma familiar, que é essa célula. Então, assim, ela nem existia, entende? Nem a mãe dela provavelmente existia, mas isso já estava lá.
Entende? Aí fala assim, mas eu não acredito nisso. Tudo bem, você, né? É igual você falar assim, eu não acredito na lei da gravidade. Beleza, se joga de um prédio para ver se você cai ou não. É a mesma coisa, são leis, entendeu? Que estão aqui operando. Então não é uma coisa de acredito ou não acredito, são leis. Então, muito antes de você nascer, essa célula já existia. E essa consciência já estava lá dentro. Entende? Então, assim, não sou eu que escolho como funciona essa célula, como ela atua em mim. Eu escolho não mais repetir. Isso é uma escolha que eu posso, entende? Coletivamente isso vem se repetindo, vem se repetindo. Então eu posso escolher como eu vou continuar ou não a repetição desse padrão dessa célula. E isso é a mesma coisa para todos os emaranhados, incluindo esse medo da escassez. Então, o importante aqui é você reconhecer, começar a realmente olhar. A constelação ela pode te ajudar realmente a trazer a consciência de quais são essas crenças. Né? E podem ser muitas dinâmicas, como eu falei para vocês. Né? Dei um exemplo de algumas poucas que estavam aqui. Pode ser que sejam outros fatores que estão aí, mas é sempre algo que veio vindo dessa herança e que hoje está atuando aí na sua vida sem que você se dê conta. Então, primeiro passo, casinha 1, temos que reconhecer, temos que acolher, né? Inclusive acolher o próprio medo, né? Porque lutar com medo não faz com que ele deixe de existir, ele só ganha mais força. Quando você acolhe, eu sempre falo isso, bota ele aqui na sua cara e olha para ele volta para o tamanho dele, entende? Então, assim, a gente sempre pode. Quando você fala assim, mas eu não tenho alternativa, eu não tenho escolha. A gente sempre tem. A gente sempre tem escolha. Né? Então, aqui, o que é importante a gente lembrar é como eu posso começar a mudar essa minha relação. Primeira coisa é olhar para si, reconhecer esses sentimentos, reconhecer e tentar buscar, né, traquear quais são as coisas que eu ouvi, o que é que de verdade está em jogo, né? Quais são as crenças ou quais são os sentimentos que eu estou experimentando em relação diante desse medo, que estão me fazendo expressar a minha relação com a abundância, né, de uma forma de medo, medo da falta, né? O que me impede de me conectar com a fonte da abundância, com a fonte infinita da força e do poder da minha herança familiar, que é isso que a gente está aqui para expressar e para fazer, certo? Então é isso, eu espero que você possa, né, refletir e deixa aqui para mim se você, né, tem alguma pergunta sobre esse tema, e também fica ligada nos canais onde a gente compartilha conteúdo, para não perder mais nada, essas reflexões. Quem está aqui no YouTube, se inscreve no canal, quem está no Facebook, curte a página, vocês aqui do Instagram, segue o perfil, né? E me conta aqui, quais são, né, desse ponto de vista, o que você acha, ou o que você suspeita que possa ser o elemento, né, ou a pontinha desse fio que está aí te segurando e está sustentando esse medo da escassez que você pode estar vivendo. E olha que ele se manifesta em coisas bem disfarçadas, né? Não necessariamente ele vem escancarado, às vezes ele vem bem disfarçadinho e é importante a gente pegar ele no pulo para que não seja ele que me leve para as minhas decisões, certo? Então, eu desejo realmente que você possa, né, fazer um bom uso dessa informação e que ela possa ajudar você a transformar a sua vida, porque exatamente esse é o nosso plano. Usar a constelação como uma ferramenta terapêutica para transformar a sua vida, o seu trabalho e, se for do seu desejo, usá-la como uma nova profissão para ajudar outras pessoas também, certo? Então, eu agradeço profundamente a sua presença e vou me despedindo de vocês por hoje. Quinta-feira, nós vamos falar sobre, né, temas importantes. A gente, né, tem a ver escassez financeira, tem a ver também com a relação com a mãe, mas nós vamos falar, então, de como alguns traumas da infância, como nós podemos superá-los, né? Porque alguns traumas que a gente traz da infância podem estar aí contaminando a vida de hoje, certo? Então, próxima live a gente vai falar sobre traumas de infância e durante a semana, né? Vai ser uma semana bacana aí, a próxima também. A gente vai falar também sobre estratégias para alavancar o sucesso com a constelação. Então, não perde, terça-feira e quinta-feira, nós estamos aí às 9 horas da noite. Eu agradeço
desejando uma excelente noite para todos vocês. Um beijo grande. Até a próxima. Vamos despedir primeiro dessa turma aqui. Tchau!